Então, nós temos aqui a empresa Gutamoca, ela fabrica cadeiras, tá? Um único modelo para a gente facilitar o entendimento. E aí a gente vai mexer com a apuração de resultado, que é o nosso segundo problema da aula de hoje. Já aprendemos a calcular o custo, agora eu quero apurar resultado, se isso deu lucro ou prejuízo. Como que a gente faz isso? Então, num período, né, não tinha saldos iniciais, foram produzidas 2.000 cadeiras, mas foram vendidas só 1.500. E o preço de venda está aí, 900. Temos algumas informações que vai me dar suporte para calcular isso. Esse quadro aqui. Então, veja, a contabilidade de custo pode ir a fundo, buscar lá no chão de fábrica todas as informações, mas ela pode se valer de vários outros setores que só traz a informação para quem for trabalhar com custo. Estou falando isso, gente, porque tem empresa que nem faz custos. Tem empresa que tem um responsável por custo, que é responsável de buscar tudo as coisas, as informações para montar o custo. E tem as empresas que todos os setores produzem informação para esse profissional de custo poder apurar o custo, tá? Então, comissão de vendedores, né? Vem essa informação, comissão de vendedores. Vender tem a ver com produção, tem a ver com venda, com depois de... eu preciso pagar comissão para o produto estar na prateleira lá, guardado na prateleira? Precisa comissão? Não. Então, comissão de vendedores é despesa de vendas. Depreciação de máquinas. Ali eu já coloquei custo fixo. Se eu não usar a máquina, não tem produção, né? Estou chamando de custo fixo, foi minha classificação. Se a empresa tiver o controle da depreciação por tempo de trabalho de máquina, né? Por desgaste por unidade produzida, ela pode considerar variável, tá, gente? Vocês vão fazer certinho, fixo e variável melhor, inclusive lá em contabilidade e análise gerencial. Eu estou classificando como custo. Pego o valor da máquina, divido pela vida útil dela, divido por 12 meses, essa é a depreciação mensal, tá? Por isso que eu estou chamando de fixo. Não quero saber se produziu na máquina, se não produziu. Se a máquina trabalhou 30 dias no mês ou 3, eu vou usar a depreciação mensal. Por isso que ela é considerada fixo. Depreciação de equipamentos de administração. A administração, já está falando, administrativo, fora da fábrica, despesa. Energia da administração, fora da fábrica, despesa. Energia elétrica mensal da produção, custo fixo. Se eu souber o consumo de quilowatts-hora por unidade produzida, tudo certinho, eu posso considerar variável, tá, pessoal? Eu estou considerando aqui como fixa em razão da minha metodologia ser melhor, já coloquei mensal. Então, lá na vida de verdade de vocês dentro da fábrica, você tem que dimensionar. Consigo medir essa energia por unidade produzida, por quilowatts? Considero ela variável. Ah, não consigo não, é um total lá da fatura, o custo-benefício de apurar tudo isso dá muito trabalho. Joga como custo fixo, mas é custo porque é da produção. Um detalhe, pessoal, não sei se eu já falei isso lá atrás, mas se você não sabe qual energia da produção e qual energia da administração, se você não conseguir separar custos e despesas, você considera tudo despesa, tá? Então, eu estou considerando energia custo e energia despesa porque tem um relógio para dentro do setor produtivo. Se você não souber diferenciar o que é custo e do que é despesa, a energia é tudo uma só, né? Então, é tudo considerado como despesas, tá bom? Prolaboridade de diretoria. Diretor, estou considerando que esse diretor não põe a mão na produção, é administração, é despesa. Materiais utilizados na produção, vou considerar fixo. E esses materiais pode ser um fio de estopa, pode ser uma linha, thinner, lixa, né? Materiais utilizados lá. Eu sei que é usado, sei que consome, mas não faço ideia de quanto desse material vai em cada produto. Então, vou considerar como fixo. Agora, se eu souber certinho, uma unidade de medida, sei o quanto é produzida, é a madeira ali consumida, ó, considerada, então, custo variável, né? Que é a matéria-prima que eu consigo medir, quantificar. Tem salário da administração, que daí é despesa, se é administração é despesa, mão de obra de produção. Eu estou considerando variável porque esse meu colaborador, esse meu funcionário, ele ganha por produtividade. Então, mão de obra de produção, vou considerar custo variável, porque é por produtividade. Se houver, né, um pagamento mensal, eu posso considerar fixo, tá bom? Porque se eu produzir ou não produzir, vou ter que pagar de qualquer jeito.
E tributo sobre venda, que não é custo, não é despesa, ele é dedução de vendas, porque o dinheiro não é seu, é do governo, tá? Então, deixa eu só voltar para a gente não se perder no raciocínio. A empresa ela vai fabricar 2.000 cadeiras, vai vender só 1.500 por um valor de 900 e ele tem esses valores aqui. Então, vamos lá. Agora, eu quero, então, apurar o custo. Pelo custeio por absorção, que é o que nós vamos trabalhar nessa disciplina, porque é o aceito pelo fisco, pela legislação. Quem compõe o custo? Tudo. Então, tudo que eu marquei no slide anterior como sendo custo fixo ou variável, ele junta aqui para a gente achar o custo do produto. Olha lá, custos variáveis mais custo fixo vai dar 930 mil. Custo total. Absorção. Absorve, o produto absorve todos os custos. Eu vou dividir pelo volume de produção. Volume de produção não é relação à venda. Não sei quanto eu vendi, estou apurando o custo do que eu produzi. Então, quando eu pego 930 mil, divido por 2.000 unidades, 465 é o custo de uma unidade no custeio por absorção. Se fosse custeio variável, que é uma outra forma de custear, lá no livro tem, eu só não ia considerar os custos fixos de 60. Eu iria considerar só os custos variáveis de 870, tá? Como a gente está na absorção, então eu vou absorver todos esses elementos. E divido pelo volume de produção. Eu sei o custo unitário. Se eu for transferir para uma ficha de controle de estoque, né? Se eu for fazer o acompanhamento do custo de produção, esse é o valor unitário de cada produto. E aí eu venho para a minha demonstração de resultado, considerando a absorção. Essa demonstração de resultado, ela tem uma estrutura lógica que começa com receita bruta, menos as deduções de impostos, devoluções, tem a receita líquida. Os demonstrativos normalmente começam a evidenciar nas receitas líquidas, que é o valor que importa para a empresa, porque antes disso só importa ao governo, né? Tira o custo do produto vendido, aí chamamos de lucro bruto, ou resultado bruto, que é um indicador se o seu produto é rentável ou não em termos de custo de produção. Depois que entra seu processo de gestão, tira as despesas que são necessárias para a empresa movimentar, e aí a gente chega num lucro ou prejuízo. Então, vamos lá. A receita bruta é volume de vendas pelo preço de venda. Produzi 2.000, mas só vendi 1.500. Então, volume de venda é 1.500. Não importa se o custo é 0,900 ou 1 milhão. Receita bruta é volume de vendas vezes preço de venda. Volume de venda vezes preço de venda. 1,350. Vou tirar as deduções, no caso são os impostos, né? Incidente sobre venda que eu já dei no quadro. Chego na minha receita líquida de 1,273. Tiro o custo de produção. Professora, como você chegou nesse custo? Agora sim. O volume de venda não é 1.500? O custo de cada um é 465? Ó, então eu vou pegar o custo unitário, que é 465. Custo unitário e multiplico pelo volume de venda, 1.500. Então, 465 vezes 1.500, 697.500. Então, 1.273 menos 697 deu 575,5. Então, significa que o produto em si, ele é rentável. Olha lá, ele deu resultado. Agora, vamos ver quanto que eu tenho na minha administração, para que a empresa tenha que funcionar. Então, eu tiro despesas administrativas, despesas com vendas, né? E aí tem o resultado antes do imposto de renda e contribuição social, que é 392.500. Se tivesse informação, aqui eu tiraria imposto de renda e contribuição sobre esse lucro, e aí daria o resultado líquido do exercício. Nesse meu caso, eu não tenho, né? Então, esse 392 é o valor que iria para a minha demonstração de resultado como lucro do período. Então, veja, no custeio por absorção, eu produzi com lucro. Se você quiser, por curiosidade, fazer o custeio variável, você vai ver que vai dar um resultado bem diferente. No livro tem, tá? Só não vou explorar tanto, porque o foco da disciplina é o custeio por absorção. E o variável vem só para mostrar que existe uma diferenciação entre